que esse Deus é grande. Os milagres precisam voltar para as igrejas, todas as igrejas, né? Não uma igreja X, não na vida de um pastor todo, de um super ungido. Não, milagre, Deus quer usar todos. E o que eu penso, pastor Marcos, que quando nós falamos de milagre, de cura, isso desperta a nossa fé para acontecer de novo. Por isso, você que sabe que alguém que está com câncer, com paralisia, cegueira, surdez, vai ter um testemunho que vai despertar a fé dessas pessoas, e também, depois no final, vai ter uma oração muito forte que Deus vai te abençoar. Então compartilha, nos ajuda aí, que essa live chegue no maior número de pessoas. Pastor Marco, qual foi o primeiro milagre extraordinário, o primeiro milagre que Deus fez através da sua vida? O primeiro milagre que me surpreendeu, são muitos, eu não lembro agora todos, mas tem uns que a gente nunca mais esquece, né? Foi uma moça lá em Itapevi, quando eu pastoreava uma igreja em Itapevi, e a moça, ela chegou na igreja e disse para mim: pastor, eu não sinto mais cheiro nenhum de perfume, de comida, eu queimo muito arroz, eu queimo muito feijão, inclusive ela, olha só, ela trabalhava numa lanchonete, veja bem, porque ela trabalhava nessa lanchonete lá em Alphaville, e essa lanchonete, um dia, o dono acabou a gasolina, acho que da moto dele, alguma coisa assim do carro, e ele tinha um galão de gasolina, ele separou o galão e deixou lá perto da geladeira, né? E ela pensou que fosse produto de limpeza, olha só. E ela não sentiu o cheiro, ela pegou a gasolina e começou a limpar o chão, pensando que era produto de limpeza. Por quê? Porque ela não sentia cheiro. Mas ela falou: pastor, eu não sentia cheiro devido a um acidente que eu tive. Né? Fiquei gravemente ferida, e depois disso, quando eu voltei, eu não sentia mais cheiro. E aquilo eu falei: meu Deus, o que eu faço? Né? O Espírito Santo falou: ora. E eu fui orar, irmão. Eu orei, eu falei, pela fé, porque a gente não pode mostrar, né, dúvida, a gente tem que acreditar. Primeiramente o pastor, a ovelha sim, a pessoa também tem que acreditar, tem que ter fé, mas o pastor também tem que fazer isso com fé. E graças a Deus, os milagres eram muito naturais, são muito naturais no nosso ministério, né? Porque eu acredito assim, pastor, que se a gente serve a Jesus, ele disse: farão as mesmas obras que eu fiz, maiores ainda fará. Então por que eu vou acreditar menos do que isso? Eu acho, na minha concepção, porque a palavra diz, né, que a dúvida é pecado. Então se eu acreditar menos do que isso, eu acredito que é pecado. Voltando ao caso da menina, eu fui e fiz a oração por essa moça. Eu orei por ela e ela voltou a sentir cheiro instantaneamente. Instantaneamente, pastor. E ela deu até o perfume, na época eu tinha um nardo na igreja, eu falei: cheira aqui esse perfume, cheira aqui esse perfume. Ela cheirou e falou: pastor, eu estou sentindo o cheiro, glória a Deus, glória a Deus. Mas foi uma felicidade. Teve outros milagres extraordinários também. Eu não sei se o senhor quer que conte agora, mas vamos lá. Vou contar. Pessoal, esse foi o primeiro milagre, porque talvez pareça simples, mas imagine só, alguém que não tem nenhum tipo de olfato, zero, é algo muito ruim. O cheiro é algo muito bom para você sentir, é algo que Deus deixou os 5 sentidos, né? E o primeiro milagre, mas tem outros milagres que vão vir aí. E entenda só, os milagres, viu, Johnson, pastor, se você continuar falando dos milagres, o Bill Johnson, ele fala assim, baseado naquele versículo lá, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ele ensina assim, que quando há um testemunho de uma cura, de um milagre financeiro, de qualquer área, esse espírito de profecia é liberado para fazer de novo. Então, quando nós, ou a igreja, tem aquele momento de testemunho, ou em qualquer lugar, você está ouvindo um testemunho, há uma unção que é liberada para acontecer de novo. Então eu creio que uma unção
está vindo aí para milagres. Então você já vai curtindo, você que não deu o like, dê 2 toques na tela, que é uma forma de curtir, ó, eu enviei aqui, né, estou aqui com o celular do pastor, ou vai aonde 3 pontinhos aí do lado, dá o like, para ajudar esse testemunhos de milagres, que vai ter vários, alcançar o maior número de pessoas. Pastor, pode continuar, em nome de Jesus. O segundo milagre incrível que aconteceu na igreja, olha só, quando eu estava em Itapevi também, eu tinha muita amizade com o pastor de Jandira, pastor Wellington na época, e eu combinei de ir num monte lá, no Monte Sabor, a gente vai muito no Monte de Sabor lá, no Monte São Roque. Eu falei, vamos passar a madrugada no monte orando, e na Bíblia está escrito que Paulo, quando ele pegava lenços, aventais, pedaços, e mandava para os que estavam doentes, a Bíblia diz que espíritos malignos saíam e pessoas ficavam curadas. Então eu fui, pastor, uma pessoa que sempre quis desafiar, ver se é verdade aquilo que está escrito. Porque se Jesus é aquele Jesus que está na Bíblia, é esse Jesus que eu quero. Então ele não pode ser menos do que isso para mim. Não é um orgulho, não é nada, mas, gente, eu não aceito crer em Jesus superficialmente. Eu creio, vou na igreja para manter minha salvação. Pastor, não. Se for para mim ser um pastor tradicional, um pastor que fica só pregando e nada acontecendo, parece que para mim está faltando alguma coisa. Eu não me sinto em casa quando não acontece um milagre. Não é porque eu vejo isso e acredito nisso. O segundo milagre, esse foi extraordinário. Combinei com o pastor aqui no monte. Na época eu tinha uma moto, colocamos uma barraca nas costas, né, com a mochila, pegar uma moto e Castelo Branco e toca lá para São Roque. São Roque fica onde? São Roque fica aqui, perto de Sorocaba, interior de São Paulo. E a gente tocou para lá. Subimos um monte, eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos, 3 horas. Pastor, acabamos de subir um monte e o nosso propósito era passar a noite orando e dar um pedaço das vestes. Eu ia cortar minha camisa e ia dar para o povo levar para os doentes. Gratuitamente. Gratuitamente. E esse é o propósito. Porque fala que a unção ela fica no suor, ela fica até na sombra, irmão. Até na sombra tem unção. Como está escrito. Depois eu conto um milagre desse. Eu sempre fui de testar esses milagres, pastor. Eu falei, não, eu quero isso na minha vida. Se não for para ter isso, né? Eu quero esse Jesus que está na Bíblia. E aí subimos um monte, chegamos lá em cima, começamos a armar a barraca, porque ia ser uma noite inteira. De lá a gente ia sair direto para o culto, né, domingo de manhã. E começou a armar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Pastor, e raio caía perto da gente. Eu falei, pastor, não vai dar para a gente ficar aqui. Eu só esqueci de testar do tempo, né? De falar do tempo, a chuva sair, mas foi o que o Espírito Santo quis fazer na hora. Eu acredito nisso. E a gente desceu um monte, eu vou falar, eu desci de barriga para cima um monte, eu desci assim, com medo de ser um ponto mais alto e o raio pegar a gente. Largamos barraca lá em cima, fomos embora, pegamos a moto na chuva e viemos embora. Aí eu, chegando aqui em Jandira, que ele é o pastor Jandira, eu deixei ele lá, e eu falei, eu vou cortar minha camisa e vou dar. Ele falou, eu não vou dar. Eu falei, por quê? Não, o propósito foi passar a noite inteira no monte, e a gente não cumpriu. Eu falei, irmão, só o medo que a gente passou lá em cima, eu tenho certeza que Deus vai honrar. E dito e feito, pastor. Chegou domingo de manhã, cortei os pedaços da camisa, guardei lá numa bandeja e distribuí para todo mundo na igreja, para levar para os enfermos. Às vezes a pessoa está no hospital, não pode vir, né, na UTI, leva lá um pedaço da veste que Deus vai fazer. Então esse era o propósito. Pastor, e no culto, para minha surpresa, tinha um homem que tinha caído da laje e tinha quebrado o braço. E esse homem colocou o pedaço da veste dentro do gesso.
Ele falou que estava sentindo muita dor no braço. Aí eu perguntei, gente, quem parou de sentir dor, estava sentindo dor aqui agora? Aí ele levantou o gesso assim e fez assim, eu, pastor. Eu falei, o que foi aí, irmão? Eu caí da laje. E a hora que o senhor falou para colocar o pano, eu coloquei e sumiu instantaneamente a dor. Eu falei, saiu da minha boca, pastor, saiu da minha boca. Eu falei assim, vai para o hospital amanhã e faz outra radiografia que teu braço está colado. Pastor, aí esse homem foi lá tentar convencer o médico para fazer outra radiografia. Você sabe que médico não é assim, né? Não vai fazer a vontade do paciente, mas o homem ficou tanto no pé do médico que o homem mandou lá fazer o exame de novo. Aí tirou a radiografia, o médico pegou a radiografia, olhou, virou, olhou. Teu nome é esse mesmo? É esse? Tá bom. Eu vou mandar você para outro hospital, porque aqui está dizendo que teu braço não está quebrado. Teu braço está normal. E aí o rapaz foi para um outro hospital e colou o braço. Glória instantaneamente. É um milagre poderoso de Jesus. E ele continua fazendo. Ele é o mesmo. Interessante, você viu, irmãos? O pastor subiu um monte, a unção é transferível. E ele acreditava que essa unção ia estar na roupa dele e acontecer esse milagre. Porque o osso para colar, pastor, a minha esposa quebrou um tempo atrás, e outras pessoas que você acompanha, eu já levei meus primos e meu irmão próprio também, né, que quebrou o pé, é 2 meses. 2 meses para colar e alguns até mais, para ver uma colar, né? O osso cola naturalmente, né? Calcificar. Então, não foi acelerado, né? Meu Deus do céu. Em questão de quantos minutos? Um segundo. Nosso Deus realiza milagre. Você acredita? Quem acredita aí que Deus realiza milagre, que Deus vai liberar milagre para você hoje nesta live? Eu quero que você digite amém. Eu quero ver aqui, eu estou aqui com o celular, digita amém aí. Quando o celular está carregado, porque você vai descarregar. Aqui lá só é aquele carregador que tem? Não tem outro, né? Tem outro lá. Pega alguém da bolsa lá, filha. O carregador do pai. Tomada aqui. Tem. Digita amém aí, ó. Eliana, amém. Alessandra, amém. Neide Ribeiro, amém. Fátima, Joselma, Adriana, Neide, chegando. Glória a Deus. O Gilson diz assim, como eu faço para destravar o meu ministério para milagres? Vai ficar no final, até o final dessa live, que você vai descobrir. Peço oração para a restauração da minha saúde. Em nome de Jesus, você vai receber a saúde. Catherine, eu acho. Simone, Vivi, glória a Deus. A maioria aqui, pastor, acredita em milagres. E é por isso mesmo, Deus vai realizar um milagre na sua vida. Pastor, pode continuar os milagres. A pergunta, respondendo a pergunta do irmão, o primeiro passo é você acreditar. É você não aceitar que Jesus seja menos do que está escrito na palavra. É o primeiro passo. O segundo passo é buscar. Mas aí depois a gente dá o restante. Glória a Deus. Pastor, eu quero contar um milagre agora, que até o Valdemiro Santiago vai ficar com inveja dessa. Isso, apóstolo. Estou brincando, tá? É um homem, conheço ele pessoalmente, convivi com ele, tá? Um homem abençoadíssimo. Você foi pastor também? Fui pastor dele lá no início a primeira igreja que eu fui pastor foi na Igreja Mundial. Foi a primeira igreja. Por isso que é forte, Brasil. Pode continuar. É forte, Brasil. E eu era conhecido lá como pastor piloto, né? Pastor piloto? Porque eu pilotava, né? Eu fiz curso de pilotagem de helicóptero. E também eu arrumei helicóptero quando a igreja fez o 8º aniversário da igreja lá. Um grande abraço ao apóstolo Valdemiro. Saudade, irmão, que Deus te abençoe. Mas essa ele vai ficar com inveja, né? Com ciúmes. Brincadeira, gente. Vamos lá. Uma vez uma irmã
me chamou para orar por um cachorro, pastor. Nunca aconteceu isso na minha vida, orar por um cachorro. Mas foi Deus. Na hora que a irmã falou assim, pastor, o senhor poderia orar por um cachorrinho de uma amiga minha? Eu falei, Deus, orar pelo cachorro. Aí veio automaticamente o Espírito Santo falou no meu coração, peraí, ó. O que acontece? Pode ir lá orar. Porque é o seguinte, se Deus ele salvou na arca de Noé, Noé e a família dele, os animais, por que os animais não podem receber o milagre? Mas eu acredito que numa intenção os animais podem receber o milagre, pastor. Porque eu fiz a pergunta para ela, a família desse cachorrinho conhece Jesus Cristo? Ela falou, não, pastor. Eu falei, então eu aceito e orar por esse cachorrinho. Esse cachorrinho tinha uma bola, e o que eu estou falando aqui eu tenho tudo em vídeo, tá? Esse cachorrinho tinha uma bola mais ou menos assim, ó, na nuca. Era um cachorrinho pequeno, e quando eu cheguei no apartamento, esse cachorro me viu, começou a latir, mas ele latia e caía de lado, latia e caía de lado. Ele não conseguia mais se movimentar, nem levantar do lugar. E ele estava com uma faixa enrolada no pescoço e tinha um tumorzão lá. E aí eu olhei pro cachorro e falei, olha, aí eu falando com Deus, falei, Deus, eu não vou poder botar a mão no cachorro, né? Porque ele vai me morder. Ele vai me morder. E aí eu perguntei para a mulher se ela já tinha ouvido dizer sobre a sombra de Pedro. Pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Aquele dia deu vontade de sair correndo de lá. Porque eu falei, meu Deus, olha o que saiu da minha boca, Jesus. Né? Às vezes a gente fala uma coisa assim, realmente é Deus que faz a gente soltar aquela palavra. Inspiração. Inspiração divina. Inspiração divina. Aí ela falou assim, não, nunca ouvi dizer que a sombra de Pedro curava. Eu expliquei a palavra para ela e eu desafiei ela. Falei, vamos ver se isso é verdade, o que está escrito na Bíblia. Porque se está escrito, Jesus não é mentiroso, certo? Ele não é mentiroso. Então, se está escrito, acontecia no passado, ele fala que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, então tem que acontecer hoje, eu falei para ela. Vamos ver se isso acontece? Se é verdade o que está aqui? Pastor do céu, eu falei, Deus, o que eu fui falar? Ela falou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse, vamos. Eu falei, meu Deus. Aí eu orei, né? Não podia encostar a mão no cachorro. Aí eu fiz com a sombra. Eu falei, Deus, transforma a minha sombra na sua sombra, que não seja minha, mas seja a sombra do Senhor. A sombra do Altíssimo. E passei com a sombra, pastor. E esse animal seja curado agora. Pastor, eu passei com a sombra que eu nem olhei mais para o cachorro. Nem olhei mais. Eu falei, eu fiquei com vontade de ir embora, sabe? Eu falei, eu quero ir embora, vamos embora. E saí dali. E nisso que eu estava indo embora, a pessoa que foi comigo, ela ficou despedindo da mulher lá. Ela falou que o cachorro levantou, saiu do lugar, bebeu água e voltou para o lugar. Opa, primeiro sinal aí do milagre. O cachorro não levantava. Semana seguinte, a mulher me manda o vídeo do cachorro sem aquela bola, já sem o pano, e andando perfeitamente na rua e fazendo xixi nos postes. O cachorro ficou saudável. E está comprovado. Né? E eu gosto de ver que está escrito ali, eu gosto de desafio. Olha que coisa tremenda, irmão. Se você pegou a chave aí, ó, entenda isso. Se você pegou, aqui não é tão chique aqui antes de falar. Ó, tem uma biscoitinha aqui, ele trouxe limão, né? Limão, tem uma aguinha com gás, né? Aqui tá chique, nós estamos na igreja do pastor, aqui está em outro patamar. Mas, mas olha que coisa. É um carinho mesmo, pastor. Amém. Olha que coisa interessante você pegar isso. E Deus inspirou ele para falar isso da sombra, e como ele falou lá levou o pano,
fazendo na inspiração de fé, e Deus honrou a fé dele. Porque já aconteceu isso comigo, de eu falar algo, essa é a chave. Quando você busca a Deus, mas que ele vai falar depois, essa busca, essa oração, esse jejum, e que você clama a Deus para te usar, aí você fica sensível e de repente Deus coloca uma palavra na sua boca de fé. Você mesmo fica assustado, você fala, meu Deus, o que eu falei? Exatamente. O que eu falei isso? Meu Deus, você fica assustado porque é uma palavra muito grande, mas só que você foi inspirado, Deus vai fazer. Eu lembro de ter falado coisa e depois eu falei, meu Deus. E alguns irmãos falam assim, e às vezes tem época que eu pregando numa igreja lá, e ela falou assim, pastor, você lembra que você falou isso? Tem coisa que eu nem lembrava. Nem lembro, é verdade. Não lembro. Mas aconteceu. E acontecia porque era inspirado por Deus. Quando é algo inspirado por Deus, meu irmão, acontece. Nós precisamos de homens inspirados, que quer dizer, cheios, que deixa Deus usar. Pode continuar, pastor, seus testemunhos, que eu sei que tem mais milagre e tem uns mais fortes ainda. Tem um bem forte. Isso foi já em Barra do Piraí, quando eu pastoreei a igreja em Barra do Piraí. Eu estava lá perto de Volta Redonda, né? Barra do Piraí, uma cidade linda do interior. Fiz muitos amigos ali. É uma cidade maravilhosa. E chegou um dia, um domingo de manhã, no culto. Olha só. E eu entrei, saí do escritório, já com a Bíblia na mão, para iniciar o culto. E veio algo dentro de mim, assim, dentro do meu coração, dizendo assim, abra a Bíblia e profetiza que quando você abrir a Bíblia, as pessoas ficarão curadas. Pois bem, pastor. Só em abrir. Só em abrir a Bíblia. Se é a palavra de Deus. Então Deus, ele gosta de pessoas ousadas mesmo. Jesus, ele quer pessoas com ousadia. Se você é uma pessoa ousada, já é um primeiro sinal aí que Deus vai operar profeticamente em maravilhas, prodígios, milagres, porque você é ousado. E eu fiz isso, pastor. Eu falei no microfone e falei, olha, eu vou abrir a Bíblia, e quando eu abrir a Bíblia, você que está aí vai ser curado agora. No nome de Jesus. Abri a Bíblia, pastor. Eu coloquei em cima do púlpito. Na hora que eu olho para o meio do corredor, que eu ia fazer a pergunta, quem estava sentindo dor, não precisou nem fazer a pergunta, pastor. Um paralítico saiu andando, só de abrir a Bíblia. Sabe por quê, pastor? Eu acredito nisso. Porque assim, Jesus, você não vê ele em nenhum momento, orando para o paralítico ou para o cego abrir a visão. Você tem que profetizar, você tem que chegar. Jesus ia para o monte, Jesus ia orar, mas ele ia orar para quê? Para se abastecer, né? Para manter o fogo aceso. E quando ele abria a boca, os milagres aconteciam. Você não vê Jesus orando para os milagres acontecerem. Nem os apóstolos. Difícil, muito difícil. Acho que nem tem. Ele dava ordem. Ele dava ordem. E esse paralítico, só ao abrir a Bíblia, ele saiu andando. E já vou dar um testemunho fresquinho. E como você ficou no dia? Eu fiquei maravilhado. Minhas pernas começaram a tremer, pastor. Minha perna começou a tremer. Eu falei, Jesus, olha o que o Senhor está fazendo dentro dessa igreja. A igreja ficou assim, pastor. Ó. Precisei abrir outro culto de noite. Começou a lotar o culto. De manhã, de noite, e foi quando foi a minha saída de lá, né?